Olá, tudo bem? Nós vamos estar falando agora sobre estrutura geológica. Lembrando que estrutura geológica é um embasamento rochoso que envolve, os continentes. As estruturas geológicas, elas são constituídas de diferentes tipos de rocha. Então nós temos aí as rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares que compõem a estrutura geológica. Nós temos três tipos de estruturas geológicas, que são as bacias sedimentares, os dobramentos modernos e os maciços antigos ou escudos cristalinos. Como vocês podem perceber aqui, esses aqui são os dobramentos modernos. Esses aqui não tem no Brasil. Aqui são as áreas rebaixadas que foram preenchidas por sedimento, que são chamados de bacias sedimentares. Aqui são os maciços antigos, ou crátons, ou escudos cristalinos. Lembrando que, novamente, o Brasil não tem dobramento moderno porque ele está no centro de uma placa tectônica. Quando nós falamos aqui, em torno de 36% do território brasileiro, como vocês podem ver aqui, são constituídos por maciços antigos. E eles são de formação geológica antiga, como o próprio nome já diz. Nós temos terrenos, tanto do período arqueozoico quanto proterozoico. Temos estruturas dentre esses períodos. As com maior concentração de minérios foram constituídas no período proterozoico. Aí nós teremos aí a presença de recursos minerais metálicos, como o ferro, o manganês, a bauxita, Isso vai fazer com que o Brasil tenha um grande potencial em extração de recursos minerais metálicos. Nós vamos dividir os maciços antigos em dois, que vão ser os escudos das Guianas e os escudos brasileiros. Ambos são de formação geológica antiga, ambos são maciços antigos, ambos têm presença de recursos minerais metálicos. No das Guianas, que é o extremo norte, que pega ali parte de Roraima, que vai pegar a Serra do Navio ali no Amapá, esse daí vai ser o das Guianas. Eu coloquei aqui como destaque a Serra do Navio, que era muito utilizado para a extração de manganês. Hoje, outras atividades minerais se destacam na região, porque o manganês praticamente foi exportado para os Estados Unidos. O escudo brasileiro ele é dividido em Atlântico, Amazônico, Goiano e Bolívo-Mato-Grossense. O Atlântico ele vai pegar a porção leste do território brasileiro, o sul amazônico, a porção sul da região norte, ali principalmente no sul da Amazônia, o goiano, parte do território de Goiás, e o Bolívo-Mato-Grossense, a gente vai dar destaque aí para o maciço do Urucum. Depois eu mostro para vocês no mapa. Aqui são as áreas de bacias sedimentares. Lembrando que elas são compostas, dentro do território brasileiro, por 64% do nosso território. E também nós vamos dividir as bacias de grande extensão e as bacias de pequenas extensões, que eu já mostro para vocês. Qual que é a importância econômica dessas bacias? Das bacias sedimentares. Tanto no Brasil quanto no mundo, nós vamos ver o quê? Que as bacias sedimentares elas sobrepõem aos maciços antigos. Então, de novo, as bacias sedimentares são todas essas áreas rebaixadas que foram preenchidas por sedimentos. Dependendo dos sedimentos e o período que ela foi formada, nós vamos ter recursos minerais aí não metálicos, como que eu dei exemplo aqui para vocês, o carvão mineral, petróleo, gás, xisto, além da presença de rochas sedimentares e algumas delas com importância econômica, como o folheiro, o calcário, arenito, entre outros. Aqui eu quero que vocês percebam, eu vou até puxar tudo, a divisão das bacias sedimentares. As de grande extensão, como eu disse para vocês, a bacia amazônica, lembrando, ela é de formação geológica recente, ela tem processo de formação da era Cenozoica. O meio norte, a região da Parnaíba, a região do Paraná ou Paranaica, que pega aí a região mais ao sul do Brasil, onde tem a área de carvão mineral, a bacia São Franciscana ou a do São Francisco e a do Pantanal Mato Grossense. Lembrando que a do Pantanal Mato Grossense também é de formação geológica recente, ela tem datação aí da era Cenozoica. As demais vai variar do Paleozoico para o Mesozoico.
As bacias sedimentares de pequenas extensões, essas vão estar ou na plataforma continental, que é dentro do oceano, que vão ser muito importantes aqui para a extração de petróleo, que é um combustível fóssil, que é um hidrocarboneto, lembrando que é uma área de bacia, onde ela foi soterrada e preenchida, né, pressionada e decomposto restos de materiais orgânicos de animais e vegetais de origem marinha, tá? E as costeiras. Nós vamos ver aqui que dentre essas bacias sedimentares, nós temos o compartimento do planalto, né? Nós temos aí as bacias que estão entre elas, as intracatrônicas, tá? Aqui, só para vocês verem. Essa parte aqui foi que eu mostrei para vocês, é o maciço das Guianas. Esse aqui é o sul amazônico, que pega todo esse. Esse aqui é o goiano. Esse aqui, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, o Bolívar Mato-Grossense. Esse aqui vai ser o Atlântico. Quando a gente fala das bacias sedimentares, essa fininha aqui, ó, é a costeira. As demais estão dentro do território. Essa aqui é a bacia de grande extensão que eu falei para vocês, que é a bacia amazônica. Essa daqui é a do Pantanal Mato-Grossense. Essa região aqui é a do meio norte, tá? Que eu falei para vocês, ou do Parnaíba. Essa região aqui, ó, é a da Paranaica, tá? Essa região aqui no meio é a do São Francisco, a São Franciscana, ok? Bom, agora a gente vai estar falando de relevo. Quando nós falamos de relevo, eu quero que vocês percebam que relevos são modelados terrestres. Como são modelados terrestres, eles vão adquirir formas. Dentre as principais formas, nós vamos ter aqui, ó, montanhas, planaltos, tabuleiros, chapadas, serras, escarpas, cuestas, planícies, depressões. Lembrando que o Brasil, o IBGE, às vezes ele até traz a nomenclatura aí de montanhas, mas montanhas por ter pontos mais elevados. Quando nós usamos dentro da classificação, seja para Aziz Absaber, seja para Jurandir Rossi, nós não temos, tá, montanhas dentro do território brasileiro. Nós vamos ter planaltos, porque o Brasil é de formação geológica antiga. Então, como ele é de formação geológica antiga, ele não vai ter a presença de montanhas, porque as montanhas estão próximas ao limite de placas tectônicas. Essa região aqui, ó, planalto. Quando nós falamos de planaltos, são áreas, tá, irregulares, onde o processo erosivo ele vai ser maior do que o processo, tá, de sedimentação. E nós temos o topo aqui mais aplanado. A gente pode ter a presença dentro de planaltos, a presença dos tabuleiros, das chapadas, das serras, tá? Os planaltos têm regiões escarpadas, que é essa lateral aqui mais íngreme. Nós vamos ter a presença de cuestas. Quando eu falo de cuesta, eu tenho uma parte escarpada e a outra sinuosa. Quando eu falo das serras, as serras elas vão ter uma crista mais escarpada, mas ambas são áreas irregulares, onde a erosão é maior do que a sedimentação. São variações dentro do planalto. Já as planícies, a sedimentação é maior do que a erosão, porque são áreas mais baixas, elas vão estar próximas a rios, tá? Ou a lagos ou ao mar, porque aí ocorre o acúmulo desses sedimentos. Então a gente tem planícies lacustres, planícies costeiras, tá? E as planícies fluviais. As áreas de depressões são as áreas onde o processo erosivo for muito intenso. Então, são áreas rebaixadas. Essas, literalmente, são áreas rebaixadas, onde o processo erosivo de desgaste foi muito grande, tanto pela ação dos ventos, da água, da chuva. Quando nós falamos, tá, em relação à altitude do território brasileiro, eu trouxe aqui os picos que se destacam, tá? Então, a gente fala de picos.
O ponto mais alto do Brasil não chega a 3.000 metros, que é o Pico da Neblina. Por isso que nós falamos que nós não temos montanhas. Nós somos um país de altitudes modestas, onde o processo erosivo sobressai ao processo de sedimentação. Então, o Brasil, a maior parte do território brasileiro é constituído por áreas irregulares. Se a gente for pensar nisso, vai ser muito importante para as atividades econômicas, principalmente no processo de geração de energia. Por ter áreas irregulares e não de tão grande altitude, e ser um país inserido em climas mais tropicais, chove bastante e dá existência de rios bastante volumosos. Daí a possibilidade de gerar energia hidrelétrica. Quando a gente fala das leituras do relevo brasileiro, o relevo brasileiro ele pode ser classificado a partir de 3 estudiosos: Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Rossi. Todas as classificações elas estão certas, porém o que vai mudar o contexto ao qual elas foram feitas e o que foi utilizado e o critério para fazer essa classificação. Quando a gente fala de Haroldo de Azevedo, ele classifica o território brasileiro a partir da altitude, da altura. Então ele fala que até 200 metros, toda a unidade de relevo brasileira vai ser as planícies. Acima de 200 metros, ele vai classificar como planaltos. E ele identifica a maior unidade de relevo dentro do território brasileiro, os planaltos. E ele tem uma datação aí do século XX, da década de 40. Já Aziz Absaber, estudioso, pesquisador, professor da USP, ele usou a influência do clima dentro do processo do modelado, que a gente chama do morfoclimo. Como o clima vem causando modelado dentro das formas do relevo. Aí ele usa o termo do desgaste, ele analisa aí o processo do desgaste para formar o relevo. Tanto é que ele identifica 2 processos, 2 unidades de relevo, que são planaltos e planícies. Onde ele fala que planalto, o processo erosivo é maior do que a sedimentação. As planícies, a sedimentação é maior do que a erosão. Nós vamos ver que, a partir dos estudos dele, ele também faz a classificação do bioma brasileiro, que ele vai chamar aí de domínios morfoclimáticos, que a gente vai estudar bioma e vocês vão ver a classificação de Aziz Absaber a partir da classificação dos domínios. E vocês vão ver que, na visão de Aziz Absaber, os domínios morfoclimáticos, eles todos estão correlacionados, tanto clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo. Aziz Absaber é a classificação mais recente que nós temos. E ele usou, a Jurandir Rossi é a classificação mais recente que nós temos. Também professor da USP, ele foi orientando, de Aziz Absaber. Ele estudou o material divulgado e publicado de Aziz Absaber. Só que Jurandir Rossi, ele teve em mãos uma tecnologia que foi imagens de radar. Dentro no contexto da década de 90, do século 20, ele pôde fazer essas imagens dentro do território brasileiro. E o que vai mudar na classificação de Jurandir Rossi para Aziz Absaber? Ele aprofunda a classificação do território brasileiro, porque aí ele pôde perceber uma nova unidade de relevo, que foi a depressão. Então, mas na concepção de Jurandir Rossi, ainda o relevo brasileiro ele é variado entre maior parte entre planaltos e depressões. Jurandir Rossi identifica 28 unidades de relevo, sendo 11 para planaltos, 11 para depressões, e fechando aí 6 para planície. Vocês vão ver que na concepção de Aziz Absaber, ele falou o quê? Ele leva em consideração o processo erosivo.
Ele leva aí em consideração a influência do clima dentro do processo de modelado. Aí o que Jurandir Rossi faz? Ele não descarta os estudos de Aziz Absaber, ele só tenta buscar e entender como que o clima pode fazer isso. Aí ele traz a questão da morfoestrutura. Do que é constituído esse relevo? Porque ele parte do princípio que, dependendo da estrutura geológica, esse relevo vai ser mais ou menos desgastado. Então, ele classifica o relevo a partir de quais critérios, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. A morfoestrutura, o paleoclima e o morfoclima. Quando ele fala da morfoestrutura, ele está buscando aí o embasamento rochoso, do que ele é constituído. Então, se um relevo está sobre uma área de rochas sedimentares, ele tem uma possibilidade de ser mais fácil desgastado. Daí a possibilidade da formação das bacias sedimentares. Quando ele analisa, ele fala do paleoclima, são climas de eras geológicas passadas que contribuíram para a formação do relevo atual. E o morfoclima é a atuação do clima atual dentro do processo de desgaste e formação do relevo. Então, diante disso, ele encontra 3 unidades de relevo: planaltos, planícies e depressões. Lembrando que planaltos e depressões, para ele identifica a mesma quantidade, 11 e 11. E 6 unidades de planície. O que ele fala que é planalto? Tá? Ele define planalto como áreas irregulares, onde a erosão é maior do que a sedimentação. E geralmente aí você vai ver topos mais aplanados nas áreas dos planaltos. Já as planícies, ele fala que são áreas mais regulares, onde a sedimentação vai ser maior do que a erosão. E as depressões são áreas rebaixadas, onde o processo erosivo foi muito intenso. E a altitude aí pode variar de 100 a 500 metros de altura, tá? Essas são as classificações, tá, de relevo para Jurandir Rossi. Lembra que Jurandir Rossi, para fazer a sua classificação, usou a imagem do radar, tá? Radam Brasil, o que possibilitou uma classificação mais apurada do território brasileiro. Jurandir Rossi, tá, é o mais recente. Aziz Absaber, ele usou, né, o critério do desgaste do clima sobre o relevo. Ele vai falar do processo da erosão sobre a sedimentação. Haroldo de Azevedo, ele classifica o relevo somente a partir da altura. Bom, então fechamos aí a estrutura geológica e fechamos o relevo, tá? Então, muito obrigada, até a próxima. Aí eu esqueci de falar para vocês ainda. Nós temos, né, vou aproveitar o gancho que a gente está aqui, a gente tem aqui ainda o relevo submarino. Porque, como eu falei para vocês, em torno aqui, ó, da superfície do território brasileiro, lembra que eu falei que dentro das planícies costeiras nós temos a plataforma continental? A plataforma continental é essa área aqui, ó, de sequência do continente. É a parte mais baixa. É nessa área aqui que nós vamos ter a maior quantidade de petróleo e de gás natural. É aqui nessa área da plataforma continental, que é essa parte mais baixa aqui, ó, que nós teremos, tá, o pré-sal. Essa área de declive que parece uma escarpa, só que ela está dentro do oceano, nós vamos chamar de talude. Aqui pode ter presença de petróleo? Pode, mas é mais difícil de encontrar. Por quê? Eu quero que vocês entendam que para ter petróleo, nós precisamos de grande quantidade de matéria orgânica. Então aqui a profundidade já vai aumentando. Como a profundidade já está aumentando, a biodiversidade, tanto no talude quanto no fundo oceânico, que é aqui, ó, vão diminuindo. Nas regiões do encontro do talude com o fundo do oceano, é comumente a gente encontrar aí as fossas, tá? As fossas oceânicas, que são os pontos mais profundos dentro do oceano.
que, como vocês já ouviram falar, as fossas da Mariana pode chegar até, já imaginam, dentro do que foi estudado, a 11 mil metros de profundidade. Tá? Então, quando a gente fala em relação à superfície do planeta, que é coberta por oceano, nós falamos que é em torno de 70%, tá? Da superfície do planeta. Então, quando eu falo de relevo submarino, eu estou falando de 3 unidades: plataforma continental, talude e fundo oceânico. Alguns chamam de planície abissal. Na planície, a quantidade de luz é menor. Se a quantidade de luz é menor, vocês vão ver que a quantidade de matéria orgânica vai ser menor. Então, a biodiversidade aqui vai ser menor. Aqui a gente não pode falar dos agentes externos como fatores essenciais para o modelado do relevo, né, no fundo do oceano, porque aí você não vai ter a atmosfera atuando. Aqui, ó, nós vamos ver que a plataforma continental, ela é a continuação emersa da crosta. Ela pode chegar, né, em torno de 200 metros abaixo do nível do mar. E como eu disse para vocês, ela é rica em biodiversidade. É essa área aqui que nós chamamos de Amazônia Azul, que eu já tinha comentado para vocês. Já o talude é a borda. Ela é uma área escarpada. Ela pode chegar, né, abaixo de 2 mil metros de profundidade. Como eu falei também, nas áreas do encontro do talude com o fundo oceânico, com outra placa tectônica, a gente pode ter aí as fossas oceânicas. E são nas fossas oceânicas, como vocês já estudaram, que ocorre o processo de subducção, onde uma placa mergulha sobre a outra. Quando nós falamos aqui, ó, do fundo oceânico, a média é 7 mil metros de profundidade. Porém, como eu falei para vocês, nas fossas nós temos uma profundidade maior, tá? Que pode chegar até 12 mil metros de profundidade. Então, nós temos ilhas, nós temos as dorsais, mesoatlânticas, tudo no fundo do oceano. Por isso que nós falamos que há várias formas de relevo dentro do fundo do oceano. Nós temos as ilhas oceânicas, porque elas estão isoladas, elas estão lá, elas começam no fundo do assoalho, por conta da erupção vulcânica, ela chega até a parte emersa. Ok? Então, agora sim, né? Agora a gente terminou. Então, beijos, fiquem com Deus, até a próxima.